Obrigado, gente. Boa noite. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom, que bom, que bom estarmos aqui. É muito bom estar em família. Amo vocês. Amo vocês. Meus caros, existe um texto que me veio à mente quando eu já tinha terminado de fazer o sermão. Eu estava lendo ele e me veio aquele texto de Hebreus 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: por isso o Espírito Santo diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes você já ouviu o seu nome? Você consegue contar? Minha mãe, né? A gente percebe qual é a intenção pela maneira como ela chama. Se ela fala assim: ô Pedrinho, tá safe. Tá safe, pode chegar, pode se apresentar, né? Tá tranquilo. Pedro, tá procurando. Agora você fala: Pedro. Pronto, aí já deu essa semitonada, deu ruim, já está complicado, sujou, eu fiz alguma titica, né? Eu fico imaginando Fernanda, como é que vai ser com Pedro Paulo. Pepe, ai que lindo. Pedro Paulo, ainda está chamando, né? Quando falar assim, Pedro Paulo Lopes Barbuto, deu ruim. Moleque fez titica, né? Ele fez titica, ele aflorou nele o DNA paterno. Porque, confesso, se ele for levado, puxou o pai. Se ele for, assim, muito inteligente, esse eu aprendi com o pastor Anderson, puxou a mãe. Entendeu? Valeu, pastor Anderson, pela dica. É assim que faz, né? E assim, pela maneira como a gente é chamado, a gente sabe qual é a intenção. Mas tem um chamado que é um chamado muito especial. É um chamado que ele faz a terra tremer. Ele faz parar o tempo. É um chamado que vem de Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, em que Ele, dos altos céus, Ele olha para você e Ele chama o seu nome, e não chama apenas uma vez, Ele chama por 2 vezes. Vocês olharam o tema da mensagem, está escrito assim: você, você. Que tema esquisito é esse, pastor? A gente vai combinar uma coisa. Sabe qual é o nome dessa mensagem? Para você, Juliana, é Juliana, Juliana. Para você, Duda, é Duda, Duda. Para você, Júlia, é Júlia, Júlia. Agora, se for Maria Júlia, cuidado, é que a coisa está pegando. Se for para você, o tema dessa mensagem para você hoje, Lucas, é Lucas, Lucas. Vamos dizer agora todo mundo o nome dessa mensagem? Quando eu falar você, você, você vai falar o seu nome, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... você, você. Legal! Vocês pegaram o tema da mensagem. A Bíblia está cheia desses momentos. E quando Deus repete o nome de alguém, não é porque Deus gaguejou, ou é porque a pessoa é surda. É porque esse momento é um momento tão crucial, tão vital, tão importante, que merece, inclusive hoje, de cada um de nós, que a gente observe e aprenda, e entenda os chamados de Deus para as nossas vidas. E o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção hoje, a respeito do chamado de Deus, é quando Deus nos faz
um chamado de urgência. E aí eu quero lembrar de Abraão. Vamos lembrar de Abraão aqui? Abraão, ele era originário da cidade de Ur dos Caldeus. Ele é chamado pelo Senhor aos 75 anos de idade. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E aí então, por volta dos seus 75 anos, ele sai da cidade de Harã para essa caminhada com o Senhor. E aí por volta dos seus 80, 85 anos, não antes dos 86, Abraão, ele questiona Deus. Porque Deus fala para ele sair da terra dele, da terra da parentela, para uma terra que ele havia de mostrar. No entanto, já se passou alguns anos, praticamente uma década, e Abraão não tinha filho nenhum. E aí Abraão pergunta para Deus: por acaso é meu servo que vai herdar essa promessa? E aí Deus fala que não, que das suas entranhas, ou seja, do sangue do seu sangue, é que sairia aquele que seria o herdeiro dessa promessa de ser uma grande nação. E isso, a gente está lá, 80, 85 anos. Aos 99 anos, é revelado a ele que esse herdeiro viria dele e Sara, e não dele e Agar, como foi a tentativa humana e frustrada que ele fez aos 86 anos de idade. E então, aos 100 anos de idade, nasce Isaac. Passado um tempo, Deus quer provar a Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício. Abraão vai, pega o seu filho, pega todo o material e vai subindo o monte Moriá. Chegando ali em cima, ele arma o altar, ele coloca os feixes, ele amarra o seu filho, ele deita o seu filho, ele ergue a sua faca para poder então imolar o seu filho. E o texto então agora de Gênesis 22 diz: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Jeová é Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Agora guarda essa história. Vamos agora séculos, milênios à frente. Eu quero lembrar com você a história de Saulo. Saulo, também conhecido pelos gentios como Paulo, mas ainda antes do seu encontro com Cristo, Saulo, ele é, segundo o currículo que ele mesmo escreve, judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso na lei. É o que ele escreve aos irmãos ali, depois de convertido e tal, aos Filipenses, capítulo 3. Esse é Saulo. Mas o texto de Atos nos revela, ali no capítulo 9, versículo 1, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Aliás, eu gosto da maneira como Lucas escreve, né? Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Pastor de ensino aqui, do nada. Vamos lá. Nossa, mas assim, o texto de Lucas é muito bacana, né? Porque olha só como é que ele constrói. Saulo,
ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ele faz uma construção assim que parece que está lendo um roteiro de livro, né? O Espírito Santo, ele inspira, e isso é uma característica de Lucas, né? Lucas, ele tem uma escrita assim que... Vamos combinar uma coisa? Essa semana, você vai ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Vocês vão se comprometer aqui, essa semana, vocês vão ler assim, vão ler os dois, juntos. Você vai ler Lucas, depois Atos. E depois você vai me mandar uma mensagem. Eu sei que a maioria daqui tem meu celular. Então eu quero ver meu celular essa semana pipocar, dizendo assim: pastor, Deus falou comigo quando eu li essa passagem, isso, isso e isso. Vamos embora? Vamos assim? Você vai me mandar a sua mensagem dizendo o que Deus falou ao seu coração, e eu vou te responder dizendo o que Ele falou ao meu coração. Combinado? Então vamos ler Lucas. Mas vamos lá, vamos retornar aqui. Então Paulo está lá, respirando, né? Vai cá? Respirava ameaças de morte contra os discípulos, ou seja, ele estava com sangue nos olhos, querendo prender, querendo matar os seguidores de Jesus. E aí continua o texto lá no versículo 3, dizendo assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí agora eu gostaria que vocês percebessem a tremenda diferença que existe entre essas duas lâminas. A lâmina da faca de Abraão e a lâmina da espada de Saulo. A lâmina levantada por Abraão, ela é levantada pela obediência. Ele ouve a voz do Senhor, pedindo o seu filho em sacrifício. Então, naquele momento em que ele ergue a sua faca para imolar o seu filho, ele escuta: Abraão, Abraão! E esse Abraão, Abraão, é um grito de vitória. Porque Deus está naquele momento dizendo o seguinte: olha, basta, pare, eu vi o seu coração, eu sei que você me ama acima de tudo, abaixa as tuas armas, porque eu sou o Deus provedor e te mando o cordeiro no lugar do seu filho. Agora, a lâmina da espada de Saulo é levantada pela cegueira espiritual de Saulo naquele momento. Ele achava que estava fazendo tudo certo, ele achava que estava agradando a Deus, mas ele estava atacando o próprio Cristo. Quando Cristo gritou: Saulo, Saulo, esse grito foi um grito de misericórdia em direção a Saulo. É como se Deus estivesse dizendo assim: Saulo, para! Você está lutando contra mim. Você acha que está enxergando, mas na verdade você está cego espiritualmente. Um levanta a lâmina pela obediência e o outro levanta a lâmina pela cegueira espiritual. Mas ambos recebem um chamado de Deus, urgente, para que parem. E talvez você hoje esteja aqui como Abraão, vivendo uma prova muito difícil, uma luta muito profunda, algo que assim está mexendo com você. Eu fico imaginando o que foi cada passo de Abraão subindo aquele monte, o que passava pela cabeça dele, os sentimentos contraditórios, antagônicos, por aquilo que ele iria realizar. Mas hoje, o Senhor te diz, vamos lá? Eu vou falar de novo, você, e você vai dizer o seu nome. Hoje, o Senhor te diz, você, eu vejo a sua fé,
Eu sou o Jeová Jirê. Eu sou o Deus provedor. Parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Mas talvez você esteja aqui, como Saulo, correndo com força, mas na direção errada, com zelo, mas com zelo equivocado, achando que está cheio de razão, mas você está ferindo pessoas, você está ferindo a si mesmo, você está ofendendo e ignorando a Jesus. E o Senhor Jesus hoje te diz, vamos lá? Você, pare tudo o que você está fazendo, antes que seja tarde demais. 2 chamados de urgência. A ordem é a mesma. Pare. Porque Deus precisa que você entenda coisas para o seu coração. Outra forma de Deus falar dessa forma, de repetindo o nome 2 vezes, é para poder realizar um chamado para realinhar. Porque, meus irmãos, às vezes, aquilo que o mundo tem por valor nos distrai. Porque a gente olha e acaba dando valor também. Um dos momentos em que eu percebo muita ternura na maneira como Jesus fala, é quando ele está passando por um povoado, nem se diz qual é o nome do povoado, e ele se hospeda na casa de Maria e Marta. Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. E isso que está ali em Lucas 10, Maria fica ali sentadinha, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas o texto diz, Lucas 10, versículo 40, que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. E aí Marta vem e reclama com Jesus. Senhor, tu não se importa não? Estou aqui trabalhando, e Maria aí, de bobeira, você não pode pedir para ela vir aqui me ajudar não? E aí Jesus, eu imagino com uma voz muito, muito terna, muito amável, vira-se para ela, e isso está registrado no versículo 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Eu percebo a ternura de Jesus aqui. Ele não chama Marta de pecadora. Ele não fala assim, Marta, tu está errada. Mas, de uma maneira muito amável, ele chama o nome dela por 2 vezes. Marta, Marta. E, meus caros, da mesma forma, Jesus hoje, ele está olhando para você, com a mesma ternura, com o mesmo amor. Ele está olhando para você e está vendo as tuas preocupações. Ele está olhando para você e está vendo a tua ansiedade. Ele está olhando para você e está vendo o seu sono perturbado pelas tuas preocupações. Mas com intimidade, com ternura, Ele te chama para poder te realinhar. Sabe como é que Ele te chama? Vamos lá? Você. Não, repete. Vocês descansaram um pouquinho, hein? Vamos de novo. Você.
Por que você está tão preocupado? Só uma coisa é necessária, e essa coisa sou eu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, o que beber, o que comer e o que vestir, vos serão acrescentadas. E de uma maneira muito semelhante, também alguém que precisou ser realinhado foi Simão Pedro, meu xará. Simão, que teve seu nome mudado por Jesus para Pedro. Pedro é o quê? Pedra, rocha, fragmento de pedra. Simão significa o quê? Aquele que se inclina para ouvir. E aí é muito interessante que estamos na última ceia. Jesus com os seus discípulos ali reunidos. Ele se vira para Simão e diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E é muito interessante que Pedro está se achando muito Pedro, está se achando muito pedra, muito rocha, muito firme, porque ele diz assim: não, Senhor, se necessário eu vou contigo até a morte, eu vou lá contigo, eu vou enfrentar tudo e todos. E aí é interessante que esse sentimento estava no coração de Pedro, pedra, rocha, e aí por isso Jesus vai apontar para a natureza de Pedro e para a necessidade de Pedro. Pedro, tu és Simão, inclina, ouve. Rapaz, não confia nas tuas próprias forças. Rapaz, tu não se garante. Você não é feito de rocha. Você não é feito de aço. Mas eu estou contigo. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Vamos lá? Você, acorde. Você não é de ferro. Não confie em você. Não confie na sua própria força. Confie em mim. Faça como Paulo e diga: tudo posso. Mas qual é o complemento? Naquele que me fortalece. Não vai na tua força, porque na tua força você vai pagar um mico para ser suave, que Pedro pagou, de negar Jesus 3 vezes. Mas na força do Espírito Santo, você será Pedro, ancião, discípulo de Jerusalém, aquele que espalhou o Evangelho, foi o primeiro a falar aos gentios, que enfrentou sim com toda a coragem, mas por conta dele, por conta do Espírito que estava nele, ele enfrentou com toda a coragem e o Sinédrio, dizendo: ai de nós se não falarmos, é melhor obedecer a Deus do que a homens. O Sinédrio mandou Pedro: cala a boca, e ele falou: não. Se quiser me prender, me prende, faça o que quiser comigo, mas é melhor obedecer a Deus do que a homens. Porque naquele momento, Pedro era firme, não pela sua própria rocha, mas porque os seus pés estavam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Terceiro tipo de ocasião, em que Deus nos chama, Ele está realizando um chamado para um propósito.
Eu quero agora voltar, vamos rebobinar a fita. Vamos chegar agora em Moisés. Moisés, ele passou os primeiros 40 anos da sua vida na corte do Egito, na corte de Faraó. Ele vivia como um príncipe, até o momento em que ele precisa fugir para o deserto, por conta do cometimento de um crime, de um assassinato. E aí então ele passa a viver miseravelmente como um pastor de ovelhas, apacentando o rebanho do seu sogro. Ó, que coisa legal, né? Trabalhar para o sogro. Ele cuidava do rebanho do seu sogro, Jetro, ou sacerdote Reuel, é a mesma pessoa. E ali então, naquela condição, ele passou mais 40 anos. Então ele tem 80 anos. Deus aparece a ele no meio de uma sarça ardente. E estamos em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: então, no meio da sarça ardente, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: tire a sandália dos seus pés, pois a terra que você está é terra santa. Deus chama para um propósito. Deus, naquele momento, ele diz assim: Moisés, a sua vida miserável de pastor chegou ao fim. Agora eu te dou um povo a libertar, uma nação a formar. Porque que grande coisa Deus fez em Moisés e através de Moisés. Porque sai do Egito uma maçaroca de escravos, um povo escravizado 4 séculos longe da sua terra. Mas quando ele chega em Canaã, depois de 40 anos, esse povo é uma nação com história, com lei, com estrutura organizada, com um exército capaz de avançar e conquistar a terra que Deus prometeu. Agora segura um pouco essa história de Moisés. Vamos para Samuel. Quem é Samuel? Samuel está alguns séculos depois de Moisés. Samuel, ele é um jovem. Ele trabalha no templo em Jerusalém. Ele está sob a autoridade de um sumo sacerdote extremamente indolente, irresponsável para com os seus filhos, que eram sacerdotes corruptos. Mas chegou determinada noite, Samuel foi se deitar e ele escutou. Diz o texto: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo em Israel, que fará tinir. Sabe o que é tinir? Sabe quando dá um tapão no ouvido, aquele sininho, né? Aquela coisa assim desagradável? Vou fazer algo em Israel, que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Naquela ocasião, resumidamente, é como se Deus estivesse dizendo aqui: Samuel, Samuel, o velho sistema está falhando. Eu preciso de uma nova voz, e essa voz é você. Você será a minha voz. Não será a voz do sumo sacerdote. Não será a voz de Ofni e Finéias, os corruptos sacerdotes. Será você. E aí, meus caros, o mundo grita que você não é ninguém. O mundo grita dizendo assim:
Olha quem você é. Olha onde você está. Miserável pastor, alguém que trabalha num lugar com gente corrupta, com um chefe que é mau. Quem é você? Você não é nada. Mas Jesus hoje Ele te chama e com a solenidade de um rei. Ele te convoca você como embaixador do reino de Deus, dizendo, vamos lá? Você, eu não te criei para uma vida medíocre. Eu não te criei para que você esteja num banco. Eu te chamei e te salvei para um propósito. Você é membro de um corpo. E há coisas que eu quero realizar em você e através de você. Eu quero que se escute de todos aquilo que foi dito aos discípulos de Jesus. Chegaram aqui aqueles que estão fazendo uma revolução pelo mundo. Uma revolução pelo poder do Santo Espírito de Deus. Uma revolução de pessoas ousadas. Uma revolução de pessoas usadas no Senhor para realizar grandes coisas em vocês e através de vocês. E aí eu quero concluir esse sermão com o chamado mais importante de todos. Ele é o chamado também mais doloroso. É o chamado mais dramático. É um chamado feito na cruz do Calvário. Jesus, Ele olha para o céu e fazendo o mesmo padrão de repetição, Ele grita. Mas Ele não chama Abraão, Moisés, Saulo, Marta. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E aí é interessante que quando Deus chama Abraão, Moisés, Ele escuta: eis-me aqui. Quando Ele chama Samuel, Ele escuta: fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas quando Jesus grita, a única resposta que Ele tem é o silêncio. Não houve nenhuma resposta, não houve nenhum anjo, não houve nenhum alívio. Porque naquele momento, Deus Pai tratou o seu filho como Ele deveria tratar a mim. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Naquele momento, Deus Pai tratou o seu filho como Ele deveria tratar você. Que como eu, é pecador. Deus, em Cristo Jesus, estava ali, curtindo o silêncio do julgamento, para que eu e você pudéssemos escutar a voz da graça.
a voz daquele que nos chama com amor. A voz daquele que com ternura desce até nós, fica no nosso nível, se fazendo um de nós, para nos salvar. Deus, Ele naquele momento, Ele virou o seu rosto para o seu Filho, para que Ele não pudesse mais virar o seu rosto para nós. Porque quando Ele olha para nós, para aqueles que entendem e aceitam que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho aspergido sobre nós. Ele não vê a nossa culpa, Ele não vê o nosso pecado. Ele vê o sangue da vítima inocente que sofreu em nosso lugar, que clamou e teve como resposta o silêncio, para que nós pudéssemos ouvir a voz da graça. E meus caros, eu gostaria de pedir a vocês que fechem os seus olhos agora. Eu vou pedir a vocês que agora imaginem Jesus na frente de vocês. Imaginem Jesus agora na frente de vocês. Ele está parado. E Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe as suas lutas. Ele sabe exatamente quem é você. E Ele fala, Ele sussurra por 2 vezes o seu nome. Ele faz isso com amor, mas Ele também faz isso com urgência. E diz o seguinte: meu filho, Ele diz o seguinte: meu filho, vem para casa, porque eu sou o teu Deus provedor. Meu filho, eu quero curar a sua cegueira espiritual. Minha filha, eu quero realinhar contigo. Minha filha, meu filho, eu quero que você viva o propósito. Não se distraia. Não confie somente na tua força. Confie em mim. Tenha os olhos fixos em mim. Acredite, eu sou o teu Deus, que te ama. E se você é capaz de, nesse exercício, escutar a voz do Senhor, te chamando por 2 vezes, meu caro, isso não é emoção, não. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que lá no início da mensagem diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E a você de uma maneira especial, você que está hoje aqui, que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer, eu vou fazer uma oração aqui. E eu quero que mesmo onde você está, você possa repeti-la, mentalmente, baixinho. O que importa é que Deus vai escutar a tua oração. Então vamos orar? Senhor, nessa noite, nós ouvimos a tua voz. E obrigado, Deus, porque naquela cruz,
o Senhor esteve ali como um abandonado, para que nós pudéssemos ser chamados e ouvir a tua voz. Santo Deus, hoje eu respondo ao teu chamado. Eu me rendo a ti. Eu confesso a ti como Salvador. Eu me entrego. Eu quero, Senhor, viver o propósito que tu tens para mim. E não quero, Senhor, como Marta, me esconder no trabalho. E nem quero, Senhor, como Saulo, resistir ao teu chamado. Eu me entrego. Eu confio. Eu abro o meu coração e faço isso no nome daquele que me amou, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, mantenha ainda seus olhos fechados. Eu gostaria de ver. Levante uma de suas mãos, se você fez essa oração comigo. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu caro. Deus te abençoe. Deus te abençoe você ali ao fundo. Deus te abençoe. Porque hoje, meu caro, se o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, não endureçais, não resista, mas deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar. Deixa o Salvador com o seu amor te tocar, te ajudar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Entra em teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador o seu amor te salvar. Deixa o Salvador. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Eu peço que você fique de pé. E aqueles que ouviram o chamado do Senhor, eu peço que você chegue aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Você também, talvez membro dessa igreja, que precisa e que entende hoje o chamado de Deus para parar de lutar e experimentar que Deus é o teu Senhor. Eu peço também que você chegue aqui à frente. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Venha, venha, venha. Não resista nesse momento. Não seja como Saulo. Não se desvie, não se distraia. Porque hoje o Espírito Santo de Deus chama a você, o teu coração. Ele falou ao teu coração. Atenda o seu chamado. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre o seu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar,
Santo Deus e Pai, nós chegamos, Senhor, ao Teu trono de graça, ao Teu trono de amor. E aqui, Senhor, estão à frente 3 pessoas, em que o Senhor falou hoje, de uma maneira especial ao coração delas. Ó Deus, com voz de ternura, com voz de amor, continua, Senhor, a falar em seus corações. Que os seus pés, Senhor, sejam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, realinha, Senhor, o foco. Dá, Senhor, propósito. Ó Senhor, derrama sobre elas a Tua provisão. E que a Tua salvação, conquistada na cruz do Calvário, seja um selo em seus corações, e seja, Senhor, fonte de alegria, de coragem, de ousadia, para viver de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós assim cremos. E por isso, ó Deus, oramos agradecidos, porque nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja nosso Deus. Podeis assentar. Meus caros, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo aqui nessa celebração, que está nos acompanhando, Deus falou ao seu coração? Ó, teve gente aqui que falou sim. Que benção. Então, se Deus falou ao seu coração, você vai compartilhar essa mensagem. Você vai compartilhar essa celebração, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Vamos fazer aqui uma corrente, né? E que nós vamos abençoar nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, aqueles que precisam ouvir um chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.